há que se perguntar qual a relação real, ainda hoje, entre religião e política. Já falamos aqui, muitas vezes, da relação de discussão entre temas como política e religião. São dois temas que podem ser tranquilamente discutidos. No entanto, há um problema, sim, é na forma como dialogamos. Na realidade, muitas vezes não dialogamos, queremos ter a supremacia de que o meu argumento, do que a minha fala, seja superior à tua. E aí não é um diálogo, e sim é a vontade, o desejo de superar e converter o outro, o que significa invasão na posição, no argumento daquela pessoa que discute com a gente naquele momento. Então, este é o grande problema, o primeiro. Porque o segundo problema é que religião engloba muitas coisas diferentes. Vamos aqui abordar agora e precisar aquilo que implica em religião. Quando se diz religião, por exemplo, não se está falando apenas de uma religião, mas nós estamos falando de coisas diferentes subsumidas nessa expressão, como, por exemplo, fé, crença, igreja. Tudo isso está misturado com essa expressão quando nós abordamos a palavra religião. E é por isso que nós precisamos esclarecer e definir o papel de cada uma delas, para evitar que se queira discutir algo que não se discute e que se possa discutir, então, os termos dentro daquilo que eles de fato representam. Toda religião é uma expressão política, porque é criação humana coletiva, a partir de N situações que podem ser cientificamente comprovadas ou não, apenas porque se acredita que aquilo tenha sido inspiração divina. Toda religião é amor, mas nem sempre os religiosos, os humanos, agem com amor. Então, toda a construção humana, ela é passível de uma distorção, de uma incoerência, seja ela no seu propósito, seja ela na sua prática cotidiana. Toda religião é uma expressão humana, passível de discussão, porque ela possui todos os elementos de uma ação política, porque ela defende interesses. Esses interesses são daqueles que são os nossos, ou seja, aqueles que são da mesma religião. Tanto é verdade que nos casos extremados nós temos os fundamentalistas, que são capazes de matar porque as pessoas não são da sua própria religião. Então, se nós temos fundamentalistas, é porque existe uma regra e existe apenas uma religião. E daí que toda religião pode se transformar num espaço de ação política para defender os seus, e não os interesses de todas as religiões. Mas atenção, o fato de que uma religião tenha e seja uma ação política não faz dela uma ferramenta para excluir a religião A, B ou C. Isso que é o fundamental, porque a política pressupõe diálogo e a exclusão pressupõe a supremacia de A sobre B. Quando uma religião busca a supremacia de A sobre B, ela está se confundindo com o papel do Estado. É o Estado que é o organizador da nossa sociedade e que vai manter as diferenças respeitadas. Então, quando ela se coloca na posição de Estado, ela supera a sua condição de religião e passa a ser um instrumento de uma parcela da população que pretende a supremacia das suas opiniões em relação às demais. Toda religião é uma expressão política, é uma construção humana que visa defender interesses. Dentro da religião, nós temos crenças, nós temos templos, igrejas ou não, diferentes tipos de templo. Nós temos a fé. A única coisa que não é passível de discussão é o quanto que cada indivíduo tem de fé, se a sua fé é correta ou incorreta. Isso não é passível de discussão, mas todo o resto são ações políticas
e como tal devem ser tratadas, e não transformá-las em dogmas que não podem ser discutidos. Um grande abraço.